Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo, juntos nesta terça-feira. Terça-feira com muitas informações através do Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica Andrevide Ferreira. Moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora, na nossa programação do Jornal Maricampo. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meireles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para esta terça-feira, 25 de março de 2025. Centro-Oeste. Cuiabá do Mato Grosso tem nesta terça-feira tempo encoberto com chuvisco, com os termômetros registrando mínima de 25 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 70%. Goianira, em Goiás, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 70%. Nordeste. Recife, em Pernambuco, apresenta tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 100 a 40%. Iracema, no Ceará, festeja aniversário com sol entre muitas nuvens pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura oscila entre 21 e 37 graus. A umidade do ar é de 80 a 30%. Norte. Boa Vista, em Roraima, tem sol entre muitas nuvens pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 35 graus. A umidade do ar é de 80 a 40%. O município de Bagre, no Pará, comemora aniversário com tempo encoberto com chuva isolada. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 100 a 80%. Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar vai de 100 a 60%. A cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. Sul. Curitiba, no Paraná, tem tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 40%.
O município de Caçador, em Santa Catarina, celebra aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100% e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 25 de março de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, solicitou vista no julgamento da deputada federal Carla Zambelli, adiando a decisão sobre sua possível condenação a 5 anos e 3 meses de prisão por perseguir armada o jornalista Luan Araújo em outubro de 2022. O pedido de vista concede ao ministro um prazo adicional de 3 meses para analisar o caso, após o qual o julgamento será retomado e os votos já proferidos permanecerão válidos. Até o momento do pedido de vista, o placar do julgamento estava em 4-0 a favor da condenação de Zambelli. O ministro Cristiano Zanin antecipou seu voto, acompanhando os demais ministros que já haviam se manifestado pela condenação, elevando o placar para 5-0. Com a suspensão, o julgamento será remarcado pelo presidente do STF, ministro Roberto Barroso, após Nunes Marques concluir sua análise. Repórter Brasil News. Em 24 de março de 2025, a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou a Operação Contenção, resultando na prisão de um ex-policial militar do Batalhão de Operações Especiais, conhecido como Caveira. Ele é acusado de treinar membros da facção criminosa Comando Vermelho e manter ligações com líderes do tráfico no Complexo da Penha, zona norte do Rio. A operação visou conter a expansão das atividades do Comando Vermelho na zona oeste da cidade. A detenção ocorreu na comunidade da Muzema, na zona oeste. As investigações apontam que Caveira fornecia treinamento armado aos criminosos, aproveitando sua experiência no BOPE. A operação também busca desmantelar outras células criminosas e deter indivíduos envolvidos em atividades ilícitas na região. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Um levantamento exclusivo do Estadão revelou que pelo menos 1/3 dos 513 deputados federais apoia a proposta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Este número é suficiente para apresentar um requerimento de urgência para votação no plenário. No entanto, o apoio diminui quando a anistia inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 33 denunciados pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado. O levantamento também identificou 43 deputados que são favoráveis à anistia ou à redução de penas para os presos de 8 de janeiro, mas se opõem a estender o benefício a Bolsonaro e seus aliados. Além disso, partidos como PT e PL mostraram unanimidade em suas posições sobre a anistia, enquanto legendas do Centrão demonstraram apoio e partidos de esquerda permanecem indefinidos. Repórter Brasil News. A Polícia Federal, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de São Paulo, deflagrou em 24 de março de 2025 a Operação Ramari, visando desmantelar uma organização criminosa especializada em roubos de cargas e caminhões, desmanche, receptação e lavagem de dinheiro. A quadrilha, com base principal em São Paulo, é responsável por cerca de 50 roubos identificados e ostentava um estilo de vida luxuoso, adquirindo veículos como Ferraris e Lamborghinis, além de lanchas, jet skis e imóveis de alto padrão. A operação mobilizou 110 policiais federais e 100 policiais da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo para cumprir 17 mandados de prisão temporária e 24 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Paraná, Rondônia e Rio Grande do Sul. Além das prisões e buscas, foram sequestrados bens e valores ligados à organização.
totalizando aproximadamente 70 milhões de reais. As investigações tiveram início em julho de 2023, após um roubo de carga e caminhão em Cajamar, São Paulo. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, solicitou vista no julgamento de Débora dos Santos, acusada de pichar a estátua à Justiça em frente ao STF. Com isso, o processo foi suspenso e deverá ser retomado após pelo menos um mês. Até o momento, o ministro Alexandre de Moraes havia votado pela condenação de Débora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Dilma é reeleita presidente do Banco do BRICS para novo mandato de 5 anos. A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, do PT, foi reeleita presidente do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS. A adesão foi comunicada pela própria presidente em evento do banco no fim de semana. Indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, para o posto, Dilma está à frente da instituição desde 2023. Com sede em Xangai, na China, o Banco do BRICS foi criado em 2014 e financia projetos de infraestrutura e ligados ao desenvolvimento sustentável. Cada país membro do BRICS pode indicar o presidente do banco para um mandato de 5 anos. Dilma, no entanto, assumiu na metade do período, ao ser escolhida por Lula para substituir o economista Marcos Trojo, que havia sido indicado no governo Jair Bolsonaro. Pelas regras de rotatividade ao final do mandato de Dilma, neste ano, cabe à Rússia indicar um novo nome. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Edinaldo Rodrigues é reeleito presidente da CBF até 2030. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, confirmou na segunda-feira ontem Edinaldo Rodrigues como presidente da entidade até março de 2030. De acordo com a CBF, Edinaldo teve apoio unânime das 27 federações e de todos os clubes das séries A e B. Com Edinaldo, foram eleitos também 8 vice-presidentes: Ricardo Nonato Macedo de Lima, Reinaldo Rocha, Carneiro Bastos, Gustavo Oliveira Vieira, Gustavo Dias Henrique, Ednaison Leite Rosenha, Antônio Roberto Góes da Silva, Leomar de Melo Quintanilha e Rubens Renato Angelotti. O ex-jogador Ronaldo Fenômeno, que demonstrou interesse em disputar as eleições, desistiu por falta de apoio das federações. Além das críticas à seleção brasileira, Edinaldo sofre constantes questionamentos a respeito do calendário do futebol brasileiro, apesar do apoio unânime das 27 federações estaduais. Ainda sob seu mandato, a seleção deve disputar mais uma Copa do Mundo em 2026, nos Estados Unidos. Em busca da classificação, a equipe entra em campo nesta terça, às 9 da noite, em Monumental de Nunes, contra a Argentina. O duelo é válido pela 14ª rodada das eliminatórias para a Copa. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Terça-feira, 25 de março de 2025, está entrando no ar mais um Info News. As últimas notícias do Brasil e do mundo. 9 em cada 10 agressões contra mulheres nos últimos 12 meses foram testemunhadas por alguém, sendo 86,7% delas por familiares ou amigos. No entanto, 47,4% das vítimas não denunciaram nem buscaram ajuda, segundo o relatório Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, do Instituto Datafolha e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo aponta que 47,3% das testemunhas eram amigos e conhecidos, 27% eram filhos e 12,4% outros parentes. Pesquisadores alertam que presenciar violência pode gerar traumas e afetar o comportamento na vida adulta, aumentando o risco de perpetuação do ciclo de violência. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News.
Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere aqui no nosso Radar Esportivo. Hoje terça-feira, 25 de março de 2025, e o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, protagonizou um momento inusitado após a coletiva de imprensa desta segunda-feira, antes do confronto com a Argentina pelas eliminatórias da Copa de 2026. Ao deixar a bancada, ele tropeçou em um degrau e quase caiu, mas se recuperou rapidamente e riu da situação, né? Ai, imagina só, né? O treinador de 62 anos seguiu para o vestiário sem maiores problemas. Na coletiva, Dorival confirmou 6 mudanças no time titular para o clássico em Buenos Aires, incluindo a entrada de Wesley do Flamengo e Matheus Cunha, que substitui João Pedro. Com desfalques e ajustes táticos, a seleção enfrentará os argentinos com a seguinte escalação: Bento, Wesley, Marquinhos, Murilo e Guilherme Arana, André, Joeliton e Rafinha, Vini, Rodrigo e Matheus Cunha. O duelo acontece hoje, logo mais, às 9 da noite, pelo horário de Brasília, no Monumental de Núñez. Vai Brasil! Eu sou Kleber Salles e volto já com mais notícias do esporte. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Ótima terça-feira, chegando mais uma Hora do Consumidor. Hoje, terça-feira, 25 de março de 2025. Loja se recusa a cancelar compra feita por engano. A Cláudia Ferreira, de Curitiba, comprou um produto online por engano e ela disse que tentou cancelar logo depois, mas a loja disse que não pode cancelar. E ela pergunta se isso está certo, né? Olha, Cláudia, pelo artigo 49 do CDC, você tem direito de desistir da compra feita fora do estabelecimento físico dentro de 7 dias com reembolso total, viu? Obrigado, Cláudia, pela sua participação, viu? Eu sou Kleber Salles, esse foi o nosso Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. O Brasil é referência no estudo de cannabis medicinal. Nos anos 70, o médico Elisaldo Carlini, da Universidade Federal de São Paulo, usava plantas apreendidas pela polícia e chegou a fazer o seu próprio cultivo para estudar as propriedades. Já naquela época, ele ensinava que era necessário romper barreiras e enfrentar dogmas. O professor que desafiou aí a sua época faleceu em 2020, aos 90 anos, e foi citado em mais de 12 mil trabalhos científicos. A medicina está colhendo agora os frutos da dedicação de Carlini e de outros estudiosos. 2 meses depois da morte do médico brasileiro, em dezembro de 2020, a ONU reconheceu as propriedades terapêuticas da cannabis e a retirou da lista de substâncias perigosas como crack. Pesquisas clínicas de qualidade atestam a sua eficácia para algumas doenças e sintomas. A legislação brasileira também mudou. Hoje é possível comprar, com receita médica, produtos à base de cannabis nas drogarias. Por outro lado, a merecida empolgação e um mercado em expansão também deram origem a um rótulo de panaceia, como se a planta resolvesse qualquer parada. Gente, cuidado, viu? Relatos individuais estouraram na mídia e estão se sobrepondo a estudos e incertezas, e isto é perigoso. Estamos diante de um admirável, promissor mundo novo, estrelado por essa velha conhecida que é a cannabis. Só que a banalização sem chancela científica pode queimar de novo o filme dela. Portanto, estude, procure médicos responsáveis, respeitáveis e aí sim, se precisar,
Em casos muito específicos, aí deve-se usá-la. Mas volto a dizer, cuidado com o que o influenciador do Instagram, do TikTok, dessa galera fala por aí, tá bom? Muito cuidado. Se não são cientistas, se não são médicos, gente, não saiam tomando remédio à torta e à direito. Procure sempre um especialista, tá bom? Por aqui a gente segue com mais informações, reportagem completa sobre esse assunto lá no site da Veja Saúde. Beijo e até amanhã. Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. As transações globais com cartões virtuais devem mais que triplicar até 2029, passando de 5,2 trilhões de dólares para 17,4 trilhões de dólares. O crescimento é impulsionado pela economia por assinatura e pela demanda por soluções de pagamento sem barreiras. Os cartões virtuais oferecem mais controle e segurança, sendo ideais para assinaturas e compras recorrentes. Relatórios apontam que empresas buscam equilibrar a automação com fiscalização de gastos, tomando essa tecnologia cada vez mais essencial para o setor financeiro. Com essa evolução, a tendência é que o uso de cartões físicos se torne cada vez menos necessário. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. O atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, Edinaldo Rodrigues, foi reeleito por aclamação na Assembleia Geral da entidade na manhã desta segunda-feira para um novo mandato entre março de 2026 e março de 2030. Com a chapa por um futebol mais inclusivo e sem discriminação de qualquer natureza, a única que se candidatou na eleição, Rodrigues recebeu votos de todas as 27 federações e de todos os 40 clubes das séries A e B. Esse será o segundo mandato de Rodrigues à frente da CBF, depois de assumir o poder provisoriamente em junho de 2021, quando o então presidente, Rogério Caboclo, foi afastado por acusações de assédio sexual e moral. Ele ainda tem direito a mais uma reeleição. A chapa ainda tem como vice-presidentes Ricardo Nonato Macedo de Lima, Reinaldo Rocha Carneiro Bastos, Gustavo Oliveira Vieira, Gustavo Dias Henrique, Ednailson Leite Rosenha, Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva, Leomar de Melo Quintanilha e Rubens Renato Angelotti. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações do esporte por aqui. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora, 3238-288 ou no WhatsApp 99652-8024. E ainda, você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão,
o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Está procurando passeios turísticos para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. Um incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul. Tudo isso você encontra com a Terra Molhada, com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp 849-8143-8825. Repito, 849-8143-8825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada. Turismo de aventura. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Que tira a maldição. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da construção, é só inovação. Materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar. Pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News.
O número de casos de dengue no Brasil caiu 68,6% nos 2 primeiros meses de 2025 em relação ao mesmo período de 2024. Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados 502 mil casos prováveis, com 235 mortes confirmadas e 491 em investigação. Apesar da queda expressiva, os casos ainda são altos. O aumento da circulação de um novo sorotipo preocupa especialistas, já que surtos anteriores foram impulsionados pela chegada de novas variantes do vírus. O alerta reforça a importância da prevenção e do controle do Aedes aegypti, especialmente em períodos de chuva e calor intenso. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. A Educafro, entidade representativa do movimento negro, entrou com uma ação na Justiça do Distrito Federal contra a CBF e a Comebol, pedindo uma indenização de 750 milhões de reais por omissão nos casos de racismo no futebol sul-americano. O estupim para a iniciativa foi o episódio envolvendo o jogador Luigi do Palmeiras, alvo de insultos racistas por torcedores do Cerro Porteño durante a Libertadores Sub-20. Além disso, a ação menciona a polêmica declaração do presidente da Comebol, Alejandro Domingues, que afirmou que era Tarzan sem chita, ao comentar uma possível Libertadores sem clubes brasileiros. O pedido da Educafro argumenta que a intervenção da Justiça é necessária para garantir reparação coletiva e medidas eficazes contra o racismo no esporte. A organização solicita ainda que a Comebol indique um representante legal no Brasil e que parte do valor da indenização seja destinada a um fundo público para apoiar a comunidade afro-brasileira. O montante exigido equivale a 20% do faturamento anual das entidades citadas. Vamos ver como é que vai a resposta aí dessas entidades, em relação a essa reivindicação, Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco, hein? Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. A campanha nacional de vacinação contra a gripe será realizada a partir do dia 7 de abril. Além de crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos, alguns outros grupos também fazem parte do público-alvo da campanha. Juntos, os grupos prioritários somam aproximadamente 81 milhões de pessoas e a meta é imunizar pelo menos 90% deles. No ano passado, pouco mais de 55% das pessoas procuraram os postos de saúde. A campanha será realizada em 2 momentos. No primeiro semestre, a vacinação será para a população das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. No segundo semestre, o foco é a região Norte. Isso porque os casos aumentam no chamado inverno amazônico. O Ministério da Saúde já começou a distribuir as doses da vacina contra a gripe para todos os estados das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Por isso, apesar do início oficial da vacinação estar marcado para o dia 7 de abril, estados e municípios podem iniciar a vacinação antes. Essa, inclusive, é uma orientação da pasta federal. Iniciar a vacinação assim que as doses estiverem disponíveis. Da Rádio 2, Milena Abreu. Custo de vida do brasileiro volta a subir. O índice de preços ao consumidor da Fundação Getúlio Vargas avançou 0,72% na terceira medição de março. Destaque negativo para os gastos com habitação e alimentação, que foram os que mais subiram. No primeiro caso, pesaram os aumentos, por exemplo, da conta de luz e do aluguel, enquanto em relação aos alimentos, destaque negativo para o café em pó e para o ovo, cujo preço disparou 18%.
O aumento da gasolina também contribuiu para a alta do custo de vida, que só não foi maior graças a itens como passagem de avião, maçã, arroz e produtos de cuidados com o cabelo, como shampoo e condicionador, que ficaram mais baratos. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Receita Federal libera consulta a um novo lote do imposto de renda com 254 milhões de reais em restituições. Serão contemplados cerca de 120 mil contribuintes, o que dá uma média de R$ 2.100 para cada um, aproximadamente. Parte dos brasileiros que tiveram a restituição do imposto de renda liberada integra algum grupo prioritário. Por exemplo, idosos, pessoas com deficiência, professores e contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida ou escolheram receber o dinheiro por Pix. Para saber se foi contemplado, o contribuinte deve acessar o site www.gov.br/Receita Federal. O dinheiro da restituição será depositado na próxima segunda-feira, dia 31, na conta bancária indicada na declaração do imposto de renda. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Banco Central diminui a previsão de inflação para 2025. Ela já tinha caído na semana passada, algo que não acontecia há 6 meses, e agora recuou pela segunda vez seguida. A projeção de momento é que os preços vão aumentar 5,65%. Para chegar a esse número, o órgão ouviu a opinião das principais instituições financeiras do país. Para o trabalhador entender melhor, um índice de 5,65 indica que, na média, quem gastava R$ 700 com a compra do mês passará a gastar R$ 739. Apesar da queda, assim como aconteceu em 2024, o país deve estourar a meta de inflação, que é de no máximo 4,5%, o que significa que o Banco Central terá que promover novas altas nos juros. Isso dificulta que pessoas e empresas peguem dinheiro emprestado para uma compra ou para ampliar o negócio, por exemplo, o que reduz o consumo e, pelo menos na teoria, ajuda a baixar os preços. A projeção de momento feita pelas instituições financeiras é que a taxa básica de juros do país, a Selic, hoje em 14,25%, feche o ano em 15%. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. HIV pode infectar 2.000 novas pessoas por dia no mundo sem a ajuda dos Estados Unidos, é o que alerta a Organização das Nações Unidas. De acordo com os cálculos da ONU, as mortes pela doença podem aumentar em 10 vezes se o financiamento não for restaurado ou substituído pelo país. É que o atual presidente Donald Trump suspendeu quase toda a ajuda externa desde que assumiu o cargo. Depois, o Departamento de Estado informou que ações teriam continuidade, mas a interrupção do financiamento de saúde e dos serviços está sendo devastadora sobre a população com HIV e AIDS, segundo a ONU. Isso porque muitas clínicas estão sendo fechadas e milhares de profissionais da saúde já foram demitidos. Diante dessa situação, o UNAIDS estima que podem ocorrer 2.000 novas infecções por dia. A estimativa, se a situação não for revertida, é de mais de 6.300.000 mortes por AIDS nos próximos 4 anos. Dados mais recentes apontam para 600.000 óbitos pela doença em todo o mundo em 2023. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O Brasil alcança a posição de destaque no mercado global de eletroeletrônicos. No ano passado, o setor cresceu 29% em relação a 2023. De acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, entre janeiro e dezembro de 2024, foram comercializados pouco mais de 117 milhões e 700 mil unidades de diferentes produtos eletroeletrônicos, incluindo geladeiras, televisores, ventiladores e purificadores de água, entre outros. Um dos dados de destaque está ligado à produção de ar-condicionado.
Impulsionado por fatores climáticos, o Brasil se tornou o segundo maior fabricante mundial desse tipo de aparelho, perdendo apenas para a China. A produção nacional atingiu o recorde histórico de 5.900.000 unidades, representando um aumento de 38% em relação a 2023. O setor brasileiro de eletroeletrônicos emprega atualmente aproximadamente 200.000 trabalhadores e representa 3% do produto interno bruto industrial do país. Da Rádio 2, Milena Abreu. Aprovados no programa de revalidação de diplomas de medicina entram na fase de indicar as universidades. Esse processo envolve a análise do diploma e do currículo do médico formado no exterior. O Revalida avalia profissionais formados em medicina fora do Brasil e que exercem a profissão em território nacional. O exame tem como objetivo garantir a qualidade do atendimento de saúde prestado no Brasil, tanto por estrangeiros como por brasileiros que estudaram fora. A prova autoriza, desde 2011, os aprovados a terem o diploma revalidado no país. Ela é dividida em 2 etapas, teórica e prática. Os testes abordam as 5 principais áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade. São 100 questões de múltipla escolha, além das discursivas. A segunda etapa, prática, avalia habilidades clínicas em cenários de prática profissional. O resultado final do Revalida está disponível para consulta na página do sistema. O acesso é feito com CPF e senha do portal gov.br. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Aumento de casos de sarampo nos Estados Unidos e na Europa deixa a comunidade internacional em alerta. De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde e pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas pela Infância, a Europa e a Ásia Central registraram, ao longo de 2024, um total de 127.350 casos de sarampo, o dobro do registrado em 2023 e o maior número desde 1997. Os diagnósticos da doença continuaram em alta no começo de 2025, com crianças menores de 5 anos respondendo por cerca de 40% dos casos. Nos Estados Unidos, os casos de sarampo esse ano, considerando dados até o dia 14 de março, já passam dos 300, a maior quantidade para o período desde 2019. A maioria dos infectados, de acordo com as autoridades locais, são pessoas não vacinadas. Aqui no Brasil, as autoridades de saúde também estão em alerta. O nosso país voltou recentemente a ser reconhecido pela Organização Pan-Americana da Saúde como um país livre de sarampo. Nos últimos dias, foram confirmados alguns casos em território nacional, mas, de acordo com o Ministério da Saúde, considerando os critérios internacionais, os casos ainda não interferem no status do Brasil como país livre da circulação do vírus do sarampo. Esses casos são considerados esporádicos. No entanto, como a situação na Europa e nos Estados Unidos é preocupante, o Brasil está atento. O sarampo é uma das doenças mais contagiosas do mundo e pode levar a complicações graves, mas é prevenível por vacina. E o imunizante aqui no nosso país é oferecido no SUS para a população de 12 meses a 59 anos, de acordo com as indicações do calendário nacional de vacinação de rotina. O esquema vacinal completo contra o sarampo é de 2 doses para pessoas de até 29 anos e de 1 dose para adultos de 30 a 59 anos. Nas crianças, a vacinação deve ocorrer aos 12 e aos 15 meses de idade. Da Rádio 2, Milena Abreu. Uma das mais prestigiadas universidades do mundo vai passar a oferecer bolsas integrais. A Harvard, nos Estados Unidos, anunciou que estudantes com renda familiar anual de até $100 mil, o equivalente a cerca de R$ 570 mil,
não vão mais precisar pagar as mensalidades do ano letivo de 2025-2026. Além disso, esses alunos terão os custos de alimentação e moradia totalmente cobertos pela universidade. E mais, vão receber um incentivo de cerca de R$ 11.300 no primeiro e no penúltimo ano da graduação. A diretoria da universidade informou que o objetivo é ampliar a diversidade de origens, experiências, perspectivas e promover o crescimento intelectual e pessoal de todos. Quem tiver renda de até $200 mil vai ganhar 100% de isenção da mensalidade e só vai precisar pagar as despesas adicionais, ou seja, cerca de 86% dos cidadãos americanos vão poder ser incluídos nos auxílios financeiros da universidade. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Atenção se você é advogada ou advogado. O Tribunal de Justiça de São Paulo anunciou mudanças no sistema de processo eletrônico. A atual plataforma, chamada ESAGE, será substituída em breve pelo EPROC, uma plataforma digital desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região para a gestão e tramitação de processos judiciais eletrônicos. De acordo com o TJSP, a decisão foi tomada porque o sistema atual está obsoleto. A primeira etapa de migração do ESAGE para o novo sistema EPROC começa no próximo dia 31 de março pelos juizados especiais. Em cerca de 18 meses, deve chegar a todo o judiciário estadual. E como o EPROC funciona de forma diferente do ESAGE, os profissionais do direito vão precisar se adaptar à nova plataforma. Para apoiar as advogadas e os advogados durante essa transição, a OAB São Paulo está implementando várias medidas. Uma delas é um programa de treinamento para capacitar os profissionais, como detalha o diretor tesoureiro da Ordem Paulista, Alexandre de Sá Domingues. É realmente um sistema novo, desafiador, toda mudança traz desafios, mas a OAB sempre ao lado do advogado, que é apoiá-lo nesse momento de transição. As oficinas vão funcionar de forma regional, nós teremos treinadores em todas as regiões, são 257 subseções, divididas em 21 regiões, e nós vamos ter em cada uma das subseções treinamentos presenciais. Pretendemos oferecer esses treinamentos em algumas etapas, já a partir agora do mês de abril, né? Estamos formando mais de 50 capacitadores e eles vão levar esse conhecimento em cursos de 3 horas, que vai apresentar o sistema de forma muito intuitiva, vai desmistificar o EPROC. Tenho certeza que a Advocacia Paulista vai ganhar com essa migração, apesar da dificuldade transitória, e tem alguns recursos que o EPROC traz que vai facilitar o dia a dia da advocacia. Uma das principais preocupações dos profissionais da área é a mudança na forma como os processos são visualizados na nova plataforma. Alexandre de Sá Domingues garante que é apenas uma questão de adaptação. Existem algumas características do ESAGE que agradam muito a advocacia, né, na visualização do processo, mas a gente vê que também o EPROC, apesar da forma diferente de estruturar o processo, também tem essa função através de um sistema chamado de árvore, né, de uma forma de visualização por árvore. Eu tenho certeza que a advocacia vai se adaptar rapidamente. As informações sobre os treinamentos oferecidos pela Ordem Paulista serão divulgadas nos canais oficiais da seccional. O endereço do site é oabsp.org.br. No Instagram é @OAB São Paulo. Da Rádio 2, Milena Abreu. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. Os ovos encerraram o mês de fevereiro mais caros na Ceagesp, a Ceasa de São Paulo, que abastece praticamente todo o país. O ovo vermelho subiu 39% e o branco 35%. As últimas semanas foram marcadas por preços em alta em praticamente todo o país, com problemas de oferta aqui e no mercado internacional. Com o ovo mais caro, o grupo Alimentos Diversos, do qual ele faz parte, registrou um aumento médio de preços em fevereiro, de quase 6%.
Também pesaram os avanços da batata lavada, da cebola nacional e do alho nacional. Mesmo com os problemas climáticos que afetaram as plantações e prejudicaram a oferta, as exportações de café caminham para bater um novo recorde. O balanço parcial do ciclo 24-25 indica que foram embarcadas até agora mais de 33 milhões de sacas, o maior volume para essa época já registrado pelo Secafé. A demanda pelo café nacional está aquecida, por exemplo, porque também houve problemas no Vietnã, segundo o maior produtor mundial, atrás apenas do Brasil. Tudo isso tem mantido os preços em alta, com a saca do Arábica vendida a R$ 2.500 e a do Robusta a cerca de R$ 2.000. E os últimos dias foram marcados por preços firmes no mercado do algodão em pluma. Dados do CPEA indicam que a cotação média da libra-peso ficou entre R$ 4,15 e R$ 4,25. A demanda está aquecida. A valorização do algodão lá fora também puxa os valores por aqui. E tem ainda a postura firme do produtor rural, mais focado nos trabalhos de campo e nas vendas de soja, e que por isso bate o pé na hora de vender. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Muito bom dia, continuamos com o nosso Jornal Maricampo, agora 7 horas 52 minutos, 7h52, estamos juntos nesta terça-feira, 25 de março, ano de 2025, trazendo sempre as informações para você. Informações de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã. A greve dos professores da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte completa um mês, com cerca de 50% de adesão dos profissionais, ou aproximadamente 8 mil docentes. A paralisação foi mantida após a assembleia realizada ontem, dia 24, na qual a categoria rejeitou a última proposta apresentada pelo governo do estado e aprovou uma contraproposta. O movimento, coordenado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública, SINT-RN, reivindica a implantação integral do reajuste de 6,27% em duas parcelas, 4,83% em abril e 1,44% em maio, além do pagamento de retroativos. ICMS sobre as carnes no Rio Grande do Norte é o mais alto entre 15 estados e Distrito Federal. O Rio Grande do Norte possui a maior alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS para as carnes dentre 15 estados brasileiros e o Distrito Federal, conforme levantamento feito pelo jornal Globo. De acordo com dados da reportagem, a alíquota incidente é de 15% para o Rio Grande do Norte. Inclusive, informação confirmada à Tribuna do Norte pela Secretaria de Fazenda do RN, de 12% para Goiás e de 7% para a maioria das demais unidades da federação analisadas pelo Globo. Alagoas, Bahia e Piauí zeraram a cobrança do imposto sobre as carnes. Ainda no Rio Grande do Norte, outros produtos como açúcar e margarina, ambos com alíquota de 20%, colocam o estado entre os que mais tributam esses dois itens. O Rio Grande do Norte é sempre premiado, né? Em alíquotas altíssimas, infelizmente. Reajuste deve elevar preço médio de gás de cozinha a R$ 105 no Rio Grande do Norte. O gás liquefeito de petróleo, o GLP, popularmente conhecido como gás de cozinha, vai sofrer um reajuste de 5% em relação ao preço médio atual praticado no Rio Grande do Norte. A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato dos Revendedores de GLP no RN, Sindigás RN, Ivo Lopes. Segundo o representante, um reajuste no GLP aplicado pela Petrobras
e que entrou em vigor na última sexta-feira, dia 21, no Rio Grande do Norte, explicam o aumento que deve ocorrer de imediato. De acordo com o presidente do Sindigás RN, o reajuste da Petrobras foi informado às distribuidoras de GLPs na sexta-feira de 21 e será de R$ 1,49 a R$ 1,99 no Brasil. As distribuidoras, por sua vez, já repassam o botijão reajustado para as revendedoras que transferem para o consumidor final. É o passe a passe de bombas, né? Então a bomba tem que explodir nas mãos do consumidor norte-riograndense. Ninguém assume, né? É tipo aquela brincadeira das cadeiras, né? Vai tu, é você. Aí chega no momento, pronto, cai nas mãos de quem não deve, que é justamente os consumidores norte-riograndenses. Caminhada do Festival Histórico acontece no dia 29 e homenageia os 123 anos do Instituto Histórico e Geográfico. A cidade de Natal se prepara para mais uma edição da tradicional caminhada histórica, que acontecerá no dia 29 de março de 2025, em homenagem aos 123 anos do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. O evento, que faz parte do Festival Histórico de Natal, levará os participantes a um mergulho no passado, destacando a riqueza cultural e a importância da preservação da memória potiguara. Com o tema Na Ribeira que Resiste, Muita História Existe, a caminhada percorrerá ruas e monumentos do bairro da Ribeira, um dos mais emblemáticos da capital potiguara. Durante o trajeto, historiadores, pesquisadores e artistas promoverão intervenções culturais, proporcionando aos participantes uma experiência imersiva na história de Natal. A ação busca reforçar o valor do patrimônio histórico e incentivar a população a se conectar com suas raízes. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã de terça-feira. O tempo em Natal para o dia de hoje. Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. A mínima para hoje 24 e a máxima 31 graus. Umidade relativa do ar. A mínima 65 e a máxima 88%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. E atenção para a Tábua de Marés. Hoje, terça-feira, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h24 e o pôr do sol será às 17h29. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 0 horas e 55 minutos e a seguinte pré-mar será às 13 horas e 16 minutos. A primeira baixa-mar foi às 6h59 e a seguinte baixa-mar será às 19 horas e 33 minutos. O nível da água está descendo neste momento, falta 1 hora e 30 minutos para a baixa-mar. Teremos 12 horas e 5 minutos de sol e o trânsito solar é às 11 horas e 26 minutos. Você conferiu Tábua de Marés e previsão do tempo aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Final de mais uma programação, amanhã estaremos de volta a partir das 7 da manhã. Tenham todos um bom dia, um forte abraço e até lá. Mas antes vamos trazer aquele cafezinho matinal. Esse é o nosso Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado e agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria em Disser Rosado,
Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento. Ricardo Pires, em Recife, Pernambuco. Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente, lá em Braga, Portugal. Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o cafezinho do meu amigo Marcos Brito hoje. O que é o café hoje, hein, Marcos? Fala aqui, cochicha no meu ouvido. Pão Recife com manteiga lá de Caicó. A manteiguinha da terra. Mas é só um pão Recife? Não, não acredito. Sério? 6 pães Recife? Que isso, rapaz? Gente, pra quem não conhece ou não sabe, o pão Recife, só um pão Recife é o tamanho de 3 francês. Aí o Marcos Brito, o que acontece? Comendo 6 pães Recife com manteiga da terra lá de Caicó. Que isso? Rapaz, não dá pra não inchar, amigo. Ei, Marcos Brito. Brito. Essa turma não é fácil. Ouça a voz do coração, pensamento do dia. No pensamento do dia, nesta terça-feira, que a sabedoria de Deus nos instrua para sabermos lidar com as adversidades que a vida nos impõe. Que possamos recomeçar todos os dias com fé em Deus e jamais pensarmos em desistir dos nossos objetivos, pois existem fatos que nos deixam sem saber qual atitude tomar diante de tantas dificuldades. Pense nisso. Um forte abraço a todos e amanhã nos encontraremos a partir das 7 da manhã em mais uma audição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881 Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.